Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero estar dividindo com você uma palavra que fica lá em Lucas 15, do versículo 11, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E lá no versículo 17 diz assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Sabe? Essa palavra ela é muito conhecida. Ela fala sobre o filho pródigo. Ela fala sobre um jovem que estava na casa do pai, que vivia com seu pai, tinha tudo do bom e do melhor, sabe? E um certo dia aquele filho, ele não mais agradado da vida dele, ele chega e pede a parte dos bens que pertence a ele. Ou seja, ele pede a herança ao pai dele. E nós sabemos que herança é uma coisa que recebemos somente após a morte do pai ou a morte da mãe. Mas não, aquele jovem ele queria receber ali naquele momento, mesmo com seu pai vivo. Mas a gente vê nessa palavra que me chama a atenção é que o pai, em momento nenhum ele questiona. Em momento nenhum ele fala assim: não, meu filho, eu não vou te dar porque eu tô vivo, espera eu morrer e eu vou dividir entre vocês. Não. A palavra vai dizer que o pai, ele reparte entre os filhos e dá a parte daquele jovem. E aquele jovem, naquele momento, acredito eu que iludido com as coisas, achando que tudo seria mais fácil, que tudo seria maravilhoso lá fora, e ele pega e abandona a casa do seu pai e vai embora com aquela herança. E a palavra vai dizer que ele começa a viver da forma que ele queria. E ele começa a desperdiçar todos os seus bens. Começa a desperdiçar todo aquele dinheiro. E foi numa época onde aquela cidade ela passou por uma grande fome. E sabe, a palavra vai dizer que, havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então a palavra vai dizer que ele gastou tudo. Ele gastou tudo e começou a passar fome, passar necessidade, sabe? E mais para frente a palavra diz que ele chega a um cidadão ao qual manda ele cuidar dos porcos. E sabe, ele começa a sentir o desejo de comer as bolotas dos porcos, de tanta fome que ele estava passando, de tanta necessidade que ele estava passando, sabe? Mas a palavra diz também, e tornando em si. Então, o que a gente entende com essa palavra? A gente entende que aquele jovem, ele estava fora de si. Aquele jovem, ele foi viver a vida porque ele achava que lá fora seria melhor. Ele achava que longe do pai, tudo seria mais fácil para ele. Só que nós vemos que na nossa vida não é diferente. Muitas vezes achamos que estamos na casa do pai, mas nós achamos que lá fora vai ser mais fácil. Achamos que lá fora vai ser tudo maravilhoso. E não é assim, infelizmente, porque esse homem ele tinha dinheiro. Esse homem ele estava com a herança e ele viveu uma vida passageira. Ele gastou tudo, ele se prejudicou, ele acabou com tudo e a palavra diz que depois ele voltou a si. Ou seja, sabe, que nós venhamos refletir com essa palavra, porque muitas vezes estamos dentro da casa do Pai, temos carinho, temos amor, temos cuidado, temos afeto, temos tudo e não estamos satisfeitos. E aí nós resolvemos: eu não quero mais ficar aqui, eu vou lá para fora, eu vou viver a minha vida do meu jeito porque vai ser melhor. E sabe, uma atitude que a gente toma errada, tudo dá errado, como foi na vida desse jovem. Uma atitude dele errada, porque achou que não estava satisfeito e ele quis aproveitar a vida. E olha o que ele passou. Olha tudo que ele teve que passar, tudo que ele teve que enfrentar para depois tornar em si e entender que aonde ele estava era muito melhor e falar: eu não vou ficar mais aqui, eu vou voltar para casa do pai. Sabe?
que nós venhamos entender, sabe? Que o Senhor ele está sempre de braços abertos. A palavra vai dizer que quando esse jovem volta para a casa do pai, o pai ele não rejeita ele. O pai ele recebe ele da melhor forma, da melhor maneira. O pai trata ele como se ele nunca houvesse saído. E eu quero te dizer, eu não sei se você continua na casa do pai, eu não sei se por algum motivo você resolveu sair, se por algum motivo você resolveu ir viver a sua vida da sua forma, do seu jeito, mas eu quero te dizer que o pai ele sente saudade de você. Eu quero te dizer que o pai ele está sentindo a sua falta e ele quer que você volte. Não interessa o que você fez, não importa o que você errou ou o que você está fazendo, sabe? Eu quero te dizer que o pai ele está te esperando de braços abertos e ele quer que você volte. Ele quer que você volte, ele quer te tratar da mesma forma que esse pai aqui, ele tratou o seu filho. Ele deu o melhor veste, ele deu o melhor calçado, ele colocou um anel no dedo do filho e é isso que o Senhor ele quer fazer com você. Ele quer que você volte, porque ele vai te receber da melhor forma. Ele vai te receber com o melhor abraço, com o melhor carinho, com a melhor veste, da mesma forma, sabe? Mas que você volte, que você venha com o seu coração aberto, que você venha verdadeiramente entendendo, que sabe que não importa que você se machucou, não importa que você muitas vezes pode ter quebrado a cara lá fora, como acontece com todo mundo. O que importa é o hoje. O que importa é que o Senhor ele quer cuidar de você. O Senhor ele quer cuidar das suas feridas. Ele quer cuidar de tudo aquilo, sabe, que você sozinho não consegue. O Senhor, ele está aqui, nesse momento. E ele quer cuidar. Ele quer cicatrizar todas as suas feridas, todas as suas mágoas, as suas angústias. Ele quer arrancar. O Senhor, ele quer cuidar de você. Mas para isso, você tem que entender, sabe? Que ele está te chamando. Que ele está de braços abertos te esperando. Então, que nós venhamos aprender com essa palavra. Que nós nunca venhamos agir com o nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele faz a gente cometer certas atitudes a qual nós muitas vezes não vamos poder voltar atrás. E sabe, esse jovem, ele voltou em si. E quando ele voltou em si, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer que não havia outro lugar para ele senão na casa do Pai. Sabe? Então que nós venhamos também nessa tarde voltar em si e entender que não há outro lugar para nós a não ser na casa do Pai. Amém? Que você venha ficar com essa palavra, que o Senhor ele possa falar no seu coração, assim como ele falou comigo. Amém? Que Deus te abençoe.